Meu nome é Nívia, sou monitora da disciplina de Fisiologia Animal Comparada, da qual o professor Ricardo Robaldo é o professor responsável, e eu vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido por Malekar et al. Na Nova Zelândia e estudou o efeito da temperatura elevada na saturação lipídica da membrana em peixes nototenoides antárticos. Os peixes e outros organismos ectotérmicos, eles respondem a mudanças térmicas com uma modificação na concentração dos ácidos graxos e, consequentemente, uma modificação na fluidez, com o objetivo de manter as propriedades e funções das membranas trabalhando de forma eficiente. E esse ajuste é conhecido como uma adaptação, essa resposta é conhecida como uma adaptação, homeoviscosa. A aclimatação a baixas temperaturas, ela ativa o mecanismo de síntese de ácidos graxos insaturados, e justamente para atuar nesse equilíbrio da fluidez da membrana. As mudanças adaptativas de aclimatação dos peixes não antárticos, em contraste, né, com os peixes antárticos, que apresentam uma mudança adaptativa evolutiva de longo prazo. Esses animais ectotérmicos marinhos da Antártica, estenotérmicos, eles suportam uma temperatura, eles estão no ambiente que tem uma temperatura muito estreita, que varia entre menos 1,9 a 1,8 graus. E essa faixa estreita de temperatura, ela diminui a capacidade de adaptação e, consequentemente, aumenta a vulnerabilidade desses animais. Já os animais ectotérmicos marinhos de latitudes temperadas e tropicais, eles apresentam uma alta variação sazonal e, por isso, eles são considerados termicamente tolerantes e euritérmicos, né? Bom, o aquecimento global, o aquecimento global provocado pelo homem antropogênico, ele representa uma ameaça para ambos os polos, especialmente para espécies polares e estenotérmicas. E, devido a isso, há a necessidade de avaliar o impacto das temperaturas nas respostas aclimatatórias de peixes estenotérmicos. E há evidências de que os peixes antárticos eles podem não apresentar uma adaptação de aclimatação em resposta a mudanças transitórias de temperatura, como a inalteração da saturação da membrana lipídica, que foi observada em peixes antárticos aclimatados a 4 graus. Em outro estudo foi analisado copépodes marinhos, e esses animais, eles, quando aclimatados ao calor, eles apresentaram uma alta taxa, uma produção, uma síntese alta de colesterol, consequentemente com o objetivo de reduzir a redução da fluidez da membrana. Mas não se sabe se os peixes antárticos eles compartilham dessa mudança adaptativa do colesterol da membrana em resposta ao aumento da temperatura. Bom, os objetivos desse trabalho foram investigar essa adaptação homeoviscosa evolutiva e aclimatatória em peixes da Antártica, como uma resposta adaptativa evolutiva associada à tolerância ao frio, e foram analisados o perfil normal de saturação lipídica no tecido hepático dessas espécies de peixes, e as espécies de peixes selecionadas foram 3 espécies antárticas e uma espécie não antártica. Uma delas é a Trematodus bernati, Pagotenia borchgrevink, Tionodrato amatus, que são peixes nototenoides da Antártica, que vivem em uma região onde a variação da temperatura é de menos 1,8 a 1,8 graus,
E a quarta espécie, que é a espécie não antártica, é o Notolabros celidotus. A espécie Notolabros celidotus é um peixe perciforme da Nova Zelândia, que vive em uma região onde a temperatura varia de 9 a 13 graus. O segundo objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta da aclimatação de peixes antárticos frente à aclimatação em duas diferentes temperaturas, 4 e 6 graus. E, a partir daí, avaliar se o estresse térmico provocado por essa aclimatação nessas temperaturas diferentes, mais altas, resultou em alguma reestruturação da membrana. A partir daí, foi formulada uma hipótese de que, como a saturação da membrana é o principal mecanismo de adaptação térmica que ocorreria, e esse mecanismo de adaptação ele ocorreria em níveis reduzidos nesses peixes nototenoides antártica, em resposta a essa temperatura elevada, devido à sua natureza estenotérmica. E assim, devido a isso, poderia tornar eles vulneráveis aos efeitos do aquecimento global. Bom, agora já vou mostrar a discussão dos resultados, né? Já vou me focar neles. A tabela 2, ela demonstra a composição de ácidos graxos de fosfolipídios analisadas no fígado dessas espécies, das espécies antárticas e não antárticas, expressas como porcentagem. Como pode ser observado, a espécie não antártica, ela apresentou a maior taxa de ácidos graxos saturados e do ácido graxo saturado C18, né? E também do ácido graxo poliinsaturado C20, com 4 insaturações. No entanto, as 3 espécies da Antártica apresentaram os maiores teores de ácidos graxos monoinsaturados, né, que foram associados aos monoinsaturados, tanto carbono com 16 carbonos e uma insaturação, com 18 carbonos, também monoinsaturado e uma insaturação, C20, uma insaturação, e um ácido graxo não detectado com 20 carbonos. Então, todas essas concentrações aqui, esses teores de ácidos graxos encontrados, monoinsaturados, foram superiores à espécie não antártica. Então, comprovando que os peixes antárticos apresentam mesmo uma concentração alta de ácidos graxos monoinsaturados. Bom, continuando também, ácidos graxos poliinsaturados, no caso o C20 com 5 insaturações. Dentro das espécies antárticas, a espécie Amatus CH, ela foi associada com proporções relativamente altas de ácidos graxos saturados, no caso C16, que é o ácido palmítico, e também do monoinsaturado C18 e C20. Enquanto que as duas espécies antárticas, PB e TB, elas apresentaram altos níveis de ácidos graxos monoinsaturados, C16-1 e um monoinsaturado não identificado C20, com uma insaturação. No geral, como pode ser observado, a espécie euritérmica NC, ela teve
uma concentração de ácido graxo saturado significativamente maior e uma concentração de ácido graxo monoinsaturado inferior, também comprovando que, quando comparado com as espécies antárticas, que era o que se esperava, que as espécies antárticas apresentassem um teor menor de ácidos graxos saturados e maior de monoinsaturados e poliinsaturados, né? Mas, no caso dessa distinção, ela não foi específica para os poliinsaturados. Nos poliinsaturados não deu para notar uma diferença significativa. Todas as espécies, tanto as espécies antárticas quanto não antárticas, apresentaram teores no perfil de ácidos graxos parecidos, que não apresentaram diferenças significativas. E os resultados, então, sugerem que o perfil de ácidos graxos para as espécies de peixes da Antártica, eles são distintos quando comparados com as espécies euritérmicas. E a partir desses resultados, eu fiz uma analogia aqui. Os peixes, então, não antárticos, eles apresentaram concentrações de ácidos graxos monoinsaturados e alguns ácidos graxos poliinsaturados menores quando comparados com os peixes antárticos, que apresentaram concentrações de ácidos graxos monoinsaturados e alguns poliinsaturados altos, que é um estudo comprovado e que já se esperava, né? E esse resultado é devido a uma adaptação ao frio e, devido a isso, ocorreu uma resposta homeoviscosa adaptativa nos peixes, e essa resposta ela foi adquirida ao longo de toda a sua história evolutiva dessas espécies. Bom, agora continuando a tabela dos ácidos graxos, pode-se observar que tanto a espécie antártica quanto a não antártica, o NC e o CH, eles apresentaram valores parecidos na concentração de ácido graxo saturado, mais especificamente o ácido palmítico, o que foi um resultado interessante no sentido de que não se esperava que uma espécie antártica apresentasse a mesma concentração de ácidos graxos saturados, sendo que a temperatura na qual a espécie não antártica vive é muito maior quando comparada com a espécie não antártica, né? E então esse estudo ele mostra que as proporções de ácidos graxos saturados, principalmente o palmítico, eles foram semelhantes, né? E que essa espécie, a CH, que é a espécie antártica, ela pode ter desenvolvido adaptações específicas nos lipídios da membrana do fígado, porque nesse caso foi analisado o tecido do fígado, né? E também foram analisados em outro estudo um outro tecido, que é a membrana celular de eritrócitos, na qual foram encontradas concentrações altas de ácidos graxos monoinsaturados de cadeia longa, ou seja, dependendo do tecido, ele apresentou resultados diferenciados. Num tecido apresentou um resultado de um percentual de ácidos graxos saturados e no outro tecido de eritrócitos insaturados. Bom, as 3 espécies de peixes antárticos, elas apresentaram altos níveis de ácidos graxos monoinsaturados, e esses ácidos graxos estão associados à fluidez da membrana, e dentre eles
Se destacam ácido palmitoleico, ácidos que tem uma insaturação, C16 com uma insaturação, ácido cisvacênico com C18, também um monoinsaturado, e eicosenoato. Bom, falando agora do ácido, especificando o ácido cisvacênico, ele é um ácido graxo que tem a capacidade de aumentar o transporte de glicose em adipócitos e também aumentar o transporte de serotoninas em células endoteliais. E essa eficiência do ácido cisvacênico se dá devido à sua conformação. Isso aí confere a ele uma vantagem estrutural e tem um importante papel na manutenção da fluidez da membrana. E dessa forma, ele tem uma capacidade maior de incorporação seletiva em membranas de peixes antárticos. Aqui está destacado a figura 2, na qual estão os resultados do colesterol, né, que é um outro lipídio muito importante que é muito importante e que controla a fluidez da membrana. E, em geral, ectotérmicos adaptados a temperaturas mais baixas, eles demonstram ter reduzido a taxa do colesterol, principalmente para manter o estado fluido da membrana. Nesse estudo, foi demonstrado, não foi esperado, eles não encontraram o que esperavam, né? E eles mostrou assim, então, que o colesterol, ele varia muito mais com a espécie do que com a própria variação da temperatura. E que esse comportamento, ele pode ser específico para diferentes tecidos, né? Então, como pode ser observado aqui, o colesterol da espécie NC, que é a espécie não antártica, ela tem diferença significativa quando comparada com a espécie PB, mas ela não tem diferença significativa quando ela é comparada com as outras duas espécies antárticas, CH e TB. Bom, e aqui vem um questionamento, né? Se os peixes antárticos realmente eles conseguem proteger as membranas, eles podem proteger as membranas podem proteger as membranas através da resposta aclimatória, tornando menos vulneráveis esses animais, essas espécies, menos vulneráveis aos efeitos do aquecimento global? Então, essa era a questão que ficaram algumas dúvidas ainda, né? Bom, aqui está a discussão dos resultados das espécies antárticas, tanto submetidas a 4 graus de temperatura, quanto a 6 graus, que era a segunda parte do trabalho. Nas espécies antárticas submetidas a 4 graus, não foi observada uma resposta aclimatatória. Não ocorreu, então, nenhuma uma mudança na saturação dos fosfolipídios, nem no colesterol da membrana. No entanto, funções como a osmorregulação se mantiveram normais. Em relação à resposta aclimatatória a 6 graus, foi observada uma resposta na espécie bentônica da espécie TB, né, a espécie bentônica TB, que é uma espécie antártica, né? E, no entanto, a espécie criopelágica PB não foi observada uma resposta aclimatatória. E nessa resposta ocorreu uma insaturação dos fosfolipídios da membrana hepática, né, que foi a que foi analisada. No entanto, não ocorreu uma alteração no colesterol. Bom, e como conclusão do trabalho, algumas espécies de peixes da Antártica podem exibir uma resposta à adaptação homeoviscosa limitada a temperaturas de aquecimento após um determinado período de aclimatação. Elas podem exibir essa resposta. No entanto, esse estudo ele tem reforçado a necessidade
de mais trabalhos experimentais, envolvendo mais espécies, em uma ampla faixa de temperaturas, porque nesse caso eles utilizaram somente 4 e 6 graus, que são temperaturas muito próximas uma da outra. E também devem ser feitos, segundo a conclusão, mais estudos, mais ensaios em vários tipos de tecidos, porque foi observado que em alguns tecidos eles têm comportamentos diferentes, e a fim de determinar a generalidade ou a especificidade da resposta aclimatatória em peixes antárticos. Era isso. Obrigada.